Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que vós vos encontrais. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre se as testemunhas de Jeová mudaram seu conceito sobre adorar ou não a Jesus. Esse é um tema muito relevante porque os nossos opositores, eles não conseguem fazer essa diferenciação que nós conseguimos fazer. Pois bem, então vamos deixar claro uma coisa. Esse tipo de acusação não vem de gente grande, não vem de gente séria, melhor dizendo. Esse tipo de acusação de que Charles Taze Russell morreu adorando Jesus, esse tipo de coisa que as pessoas falam, isso não é coisa de teólogo sério. Mas esse é um assunto interessante porque ele pode desviar uma testemunha de Jeová que não está preparada, que não está ciente do que está acontecendo, né? E os opositores, eles tiram vantagem disso. Eles tiram vantagem do desconhecimento que você tem. Por isso é sempre muito importante nós estarmos preparados. Nesse vídeo, nós não vamos responder sobre a questão se é correto adorar a Jesus ou não. Se Jesus é Deus ou não. Não é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Esse assunto já foi respondido no vídeo de refutação ao pastor que a gente chama de Eliia, para não mencionar o nome dele, né? Então, se você quiser saber sobre se Jesus é Deus ou não, se deve ser adorado ou não, aquela coisa, assista a nossa refutação ao referido pastor. Não é isso que a gente vai tratar nesse vídeo. O que a gente vai tratar nesse vídeo é o seguinte: as testemunhas de Jeová mudaram ou não o seu conceito sobre adorar a Jesus? E é isso que a gente vai falar aqui. Então, para começar, vamos ver o que algumas obras de referência bem conhecidas, bem conceituadas, dizem sobre o termo adorar. Vejamos, por exemplo, o dicionário Vine, do ano de 2002, página 31. Adorar, adoração, né? Enfim, diz ali o termo adorar. Shahar, adorar, prostrar-se, curvar-se. Então, esse é o sentido básico da palavra adoração, curvar-se, prostrar-se. Tá? Isso é o sentido básico da palavra adoração na Bíblia. Na segunda edição de 2003 da mesma obra, ainda o dicionário Vine, na página 375 diz assim, ó, na nota: a adoração de Deus não é definida em nenhuma parte das Escrituras. Façamos uma pausa aqui. O que é que significa essa frase? Essa frase significa que se você for ler a Bíblia e fazer uma análise linguística do que é adoração, só na Bíblia, não dá para entender de uma forma objetiva e bem clara e bem definida a abrangência do termo adoração. Seguindo, uma consideração dos verbos acima mostra que não é limitado ao louvor. Pode ser amplamente considerado como o reconhecimento direto a Deus de sua natureza, atributos, caminhos e reivindicações, quer pela saída do coração em louvores e ações de graça, quer por ações feitas em tal conhecimento. Então, aqui eu vou fazer uma análise de um site católico, um artigo de um site católico, diz assim, ó, Saint Worship, ou Adoração de Santos, né? É um site católico, conforme vocês podem ver aqui, ó. Viu só? Não é escrito pela Torre de Vigia. Então, vejo que até os católicos entendem isso. Eu vou ler o artigo, vou traduzir aqui o artigo, melhor dizendo. Depois você pode ler se você quiser. Vou deixar o link na descrição. Diz assim, ó. A palavra adoração sofreu uma mudança de significado em inglês. Vem do inglês antigo, worship, que significa a condição de ser digno de honra, respeito ou dignidade. Adorar no sentido mais antigo e amplo é atribuir honra, valor ou excelência a alguém, seja um sábio, um magistrado ou Deus. O segundo parágrafo. Durante muitos séculos, o termo adoração, que em inglês é worship, simplesmente significou respeito ou honra. E um exemplo desse uso sobrevive no inglês contemporâneo. Os sujeitos britânicos se referem aos seus magistrados como Your Worship, que em português seria mais ou menos Vossa Adoração, que é semelhante ao nosso a Vossa Excelência. Continuando. Embora os americanos diriam Your Honor, que significa também Vossa Honra, mas na verdade seria semelhante ao nosso Vossa Excelência. Isso não significa que os britânicos adorem seus magistrados como deuses. Na verdade, eles podem até mesmo desprezar o magistrado particular a quem se dirigem. Isso significa que eles estão dando-lhes a honra adequada ao seu ofício, não a honra que se deve a Deus. Terceiro parágrafo. A parte desse exemplo, no entanto, o termo inglês adoração foi limitado para indicar apenas essa forma suprema de honra, reverência e respeito que é devido a Deus. Pausa. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o termo adoração, em inglês, sofreu mudanças. E ele passou a ser limitado para se referir somente a Deus.
mas antigamente ele era bem mais amplo. Ele tinha vários sentidos. Seria mais ou menos como a nossa palavra amar, conforme eu expliquei no vídeo anterior, naquele vídeo da refutação. Então, amar, eu posso dizer, eu amo minha esposa e amo minha mãe. Mas, obviamente, o amor que eu tenho pela minha mãe não é o mesmo amor que eu tenho pela minha esposa. Se você não é capaz de entender isso, você tem problemas. Retomando a leitura do artigo. Essa mudança no uso é bastante recente. Na verdade, ainda podemos encontrar livros que usem a palavra adoração no sentido mais antigo e mais amplo. Isso pode levar a um grau significativo de confusão. Quando as pessoas que estão familiarizadas apenas com o uso de palavras em seu uso atual e seus próprios círculos encontram material escrito em outras épocas e em outros lugares. Pausa. O que ele está falando aqui? Que essa mudança pode gerar alguma confusão para algumas pessoas. Ou seja, se uma pessoa moderna vai ler um livro lá antigo e tem adoração no seu mais amplo sentido, ela vai se confundir. E é exatamente isso que acontece com os opositores das Testemunhas de Jeová. E veja, quem está dizendo isso é um site católico, não somos nós. Eu só estou lendo o artigo aqui. Então tu vê que até os católicos se apercebem disso, né? Retomando o parágrafo, quarto parágrafo. Nas Escrituras, o termo adoração, ou worship em inglês, era igualmente amplo em termos de significado. Mas nos primeiros séculos, teólogos cristãos passaram a diferenciar, veja só, passaram a diferenciar entre diferentes tipos de honra, a fim de deixar mais claro o que é devido a Deus e o que não é. Só até aqui já tá bom. Então veja que esse site católico não tem nenhuma relação com a Torre de Vigia, deixar bem claro isso. Ele expressa exatamente o conceito que a gente defendeu na nossa refutação contra o CACP. Você pode assistir também, a gente vai deixar aqui no link, se você quiser, a nossa refutação contra o CACP. E é exatamente isso que o site católico está afirmando sobre a palavra adoração, é o que nós afirmamos. Não é uma coisa que a gente está inventando agora para tentar corrigir um erro que surgiu no passado. Não tem nada a ver com isso. Isso é reconhecido amplamente. E a gente vai continuar vendo mais obras de referência. Por exemplo, veja a obra que eu tenho aqui, que é o dicionário de Norman Champlin. Para quem não sabe, Norman Champlin é um dos grandes eruditos. Um dos grandes eruditos do mundo protestante aí. E é sem dúvida, uma pessoa de referência. Uma pessoa de total referência. Eu já li a obra dele. É muito boa, tá? Tem muita referência boa para nós aqui. Diz assim, sobre o termo adoração, na página 3745. Norman Champlin, no dicionário dele. Veja só, olha o que ele diz. A partir do número 1. Envolve a reação religiosa, a oração, o rogo, a adoração, a homenagem prestada a Deus ou a algum ser ou pessoa superior. Veja agora. Em sentido estrito, somente Deus é objeto de nossa adoração. Mas, em sentido secundário, um profundo afeto por outro ser humano pode ser chamado de adoração, sem que isso infrinja o nosso amor a Deus. Sem que isso infrinja o nosso amor a Deus. Amar a outrem é amar a Deus, pois todo amor origina-se de Deus. As Testemunhas de Jeová têm exatamente este conceito sobre a palavra adoração. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a mudança terminológica das Testemunhas de Jeová no final do vídeo. Mas, por enquanto, tá claro, é isso aí. Então, nós temos claramente um sentido ambíguo, um sentido primário, como disse Champlin, e restrito, e um sentido secundário. Assim como eu não vou confundir os sentidos da palavra amar, eu também não vou confundir os sentidos da palavra adorar. Você pode adorar em um sentido restrito a Deus e simplesmente adorar outros seres num sentido secundário e diferente do modo como se adora a Deus. E esse é o conceito das Testemunhas de Jeová hoje. Então fica claro que existe, e olha, detalhe, quem está dizendo isso é Norman Champlin, não somos nós. Ai, vocês são papagaios da Torre de Vigia. Não. Quem está dizendo isso é Norman Champlin, não sou eu. Não é a Torre de Vigia que está dizendo isso, tá? Veja também o Novo Dicionário da Bíblia, de John Davis, na página 36. Diz ali, adoração, respeito e honra que se prestam a uma pessoa de distinção. Então vamos deixar algumas coisas bem claras aqui. A palavra adoração, segundo o que a gente viu, ela é ambígua, mesmo em português, porque ela provém dos ensinamentos bíblicos, tá? Então, em português, em inglês, as publicações da Torre de Vigia, para quem não sabe, são traduzidas do inglês para o português, tá? Então, já em inglês, e também o português herdou disso, a palavra adoração, tanto na Bíblia como nas publicações da Torre de Vigia, elas são ambíguas em muitos casos. E cabe ao leitor inteligente compreender
as diferenças de significados, tá? Então é muito interessante isso, principalmente nas publicações mais antigas. E é justamente aqui que está o erro de muitos opositores, tá? A gente não vai citar o nome desses opositores porque eles não são dignos da nossa menção. Mas existem opositores aí na internet que vivem falando, né, que Charles Taze Russell morreu adorando a Jesus. As testemunhas de Jeová adoravam a Jesus, hoje elas não adoram mais. Isso significa que Charles Taze Russell adorava uma criatura. Isso é idolatria. Eles fazem um estardalhaço aí, mas obviamente tudo isso é fruto da própria desinformação deles, ou mesmo da ignorância. Pois bem, agora vem a questão. Será que a Torre de Vigia já sabia disso? Sabia dessa distinção? Ou será que eles realmente adoravam a Jesus no mais pleno sentido da palavra? Eu vou fazer aqui um recorte do vídeo de refutação que nós fizemos ao CACP, mostrando qual era a opinião de Charles Taze Russell sobre esse assunto. Bom proveito! Para isso, vejamos a obra Studies in the Scriptures, escrita por Russell, no volume 5, The Atonement Between God and Man. Tá aqui a capa, ó. Veja só. Escrito por, olha ali, escrito em 1886 pelo pastor Russell. E a obra diz: Adorarás o Senhor teu Deus e a Ele somente servirás. Mateus 4:10. É aclamado por alguns que o fato de o nosso Senhor Jesus ter recebido adoração sem censura significa que Ele é Jeová. As palavras de nosso Senhor supostamente implicariam que seria errado que qualquer outro ser, exceto Jeová, recebesse adoração. Respondemos: não tão rápido. Interpretar tais palavras desse modo é dar-lhes um sentido que não possuem e torná-las contraditórias aos ensinos de outras passagens bíblicas. O decreto de Jeová com respeito a Cristo, Tu és meu filho, neste dia te gerei, já havia sido registrado pelos profetas, e também o seu decreto, que todos os anjos de Deus o adorem. Nosso Senhor Jesus sabia disso. Ele também sabia que mensageiros angélicos de Jeová, no passado, haviam sido adorados como representantes de Jeová. Olha agora, e que ele mesmo era o mensageiro principal, o Filho unigênito, o mensageiro do pacto, a quem o Pai havia santificado e enviado ao mundo. Ele sabia que, consequentemente, quem o honrasse, honrava o Pai também. De fato, as próprias palavras dele foram: aquele que não honrou o Filho, não honrou o Pai que o enviou. Olha o que Russell diz. A palavra grega traduzida adoração no Novo Testamento é proskineo, que significa beijar a mão, como um cão que lambe a mão do seu dono. O significado é reverência. Quem está dizendo isso é Russell. A palavra hebraica vertida por adoração no Antigo Testamento é shahá, e significa curvar-se. O significado é reverência. A palavra ocorre 170 vezes, e apenas aproximadamente a metade desse número se refere à adoração a Deus. Mas tal fato é escondido do leitor de língua inglesa por 74 vezes ter sido vertido como curvar-se, dobrou-se, fez reverência, fez gentileza, etc., quando se refere à homenagem a nobres seres terrestres. Nós daremos exemplos. Agora veja outra página. Abraão curvou-se, shahá, para o chão. E são aqueles mesmos exemplos que a gente já deu, né? De Abigail, de Davi, de Abraão. Então Russell dá os exemplos que nós demos nesse vídeo. Seguindo o artigo, ele diz assim: a partir dessas evidências, ficará claro para todos que a proibição do primeiro mandamento, não te curvarás a eles nem os servirás, não foi entendida, não deve ser entendida como uma proibição de reverência e o quê? Homenagem, etc., aos honrados e aos que ocupam posições honradas entre homens. Nem os judeus cometeram um erro em fazer reverência ou shahá aos anjos que vieram com mensagens no nome de Jeová e reconhecendo-o. E tal reverência, olha a palavra reverência, e tal reverência foi sempre aprovada, nunca reprovada. O mandamento alerta contra a adoração de imagens ou qualquer adoração de deuses rivais.
Isso Jeová não pode tolerar. Daí não havia nenhuma impropriedade para qualquer judeu que reconheceu Jesus como o enviado de Deus para fazer-lhe reverência, obséquio. E muito mais apropriado é para todos aqueles que reconhecem nosso Senhor Jesus de acordo com suas reivindicações, como Filho de Deus. Então, em que sentido o pastor Russell usava a palavra adorar? Ele mesmo explica, no sentido de reverência, do mesmo modo como os anjos eram adorados, do mesmo modo como se fazia reverência aos antigos no passado. É naquele sentido que o pastor Russell aplica a palavra adoração a Jesus. Prossigamos agora com a leitura do artigo na página 74. Então aqui o Russell tem um argumento fantástico que eu nunca tinha visto na minha vida. Veja a qualidade do argumento de Russell. Diz ele assim: na verdade, podemos estar certos de que aqueles fariseus que pegaram em pedras para matar nosso Senhor, porque ele se declarou Filho de Deus, teriam ficado demasiadamente furiosos e não apenas teriam apedrejado nosso Senhor Jesus, mas também os adoradores dele, alegando idolatria, se, como povo, tivessem cogitado um conceito tão extremo de adoração, reverência proskinel, conforme é cogitado por aqueles cujos conceitos extremos com respeito a esta palavra nós estamos combatendo e temos provado errôneos. Façamos uma pausa breve aqui. Eu não sei se você percebeu, mas Russell está justamente refutando aquilo que o Sr. Martini está acusando Russell de fazer. Russell está literalmente mostrando que Jesus não foi adorado no sentido que Deus é adorado, mas que ele foi adorado no sentido que os anjos eram adorados ou reverenciados. E como é que ele faz isso? Ele mostra que se Jesus tivesse sido realmente adorado, os judeus que eram opositores a Jesus, que queriam apedrejar Jesus, teriam de fato apedrejado não só a Jesus por idolatria, mas aos adoradores dele que teriam adorado a Jesus. Então o que Russell está mostrando? Que Jesus não foi adorado. E os judeus que estavam vivos e que queriam matar Jesus não entenderam que Jesus foi adorado num sentido idólatra, mas num sentido representativo. É exatamente isso que Russell está dizendo. Então, o próprio Russell está fazendo um ponto aqui, mostrando que Jesus não era adorado no pleno sentido da palavra. Então, veja que o próprio Russell dizia isso. Portanto, aqui nós provamos como falsa a acusação do Sr. Martini. Charles Taze Russell morreu adorando Jesus. Charles Taze Russell morreu adorando Jesus. Gostaram da explicação? É sempre bom relembrar, né? Então, outro ponto que é interessante a gente tocar aqui é a diferença entre termo e conceito. Então, a gente já viu que Charles Taze Russell não tinha o conceito que muitos aí opositores, que o CACP, alega que ele tinha. Na verdade, o conceito que ele tinha é exatamente o conceito que eu tenho, que todas as testemunhas de Jeová têm hoje. No entanto, a palavra que ele usava era uma palavra diferente. O conceito era o mesmo, porém a palavra é diferente. A língua muda, as palavras mudam. Eu vou explicar depois o motivo disso, tá? Então imagine, nós estamos em 2018 e eu digo assim, ó, eu amo a minha mãe e eu amo a minha esposa. Aí suponhamos que daqui a 50, 60 anos, a palavra amar sofre uma mudança, a língua muda, e então os brasileiros passam a expressar o amor materno e o amor romântico com palavras diferentes, tá? Aí vem um senhor do futuro, ele começa a olhar para o passado, para publicações e revistas de um século atrás, e ele começa a dizer assim, mas o fulano de tal amava a mãe dele, ele tinha o princípio de Édipo, veja só, ele amava a mãe dele, morreu amando a própria mãe, como quem ama a esposa. Não, gente, nós somos mais inteligentes que isso, né? Eu não sei se o pessoal do CACP é, mas eu sou. O pessoal da Verdade é Lógica que é. Os apologistas da internet são. Aqueles que acompanham os nossos vídeos são muito mais inteligentes do que isso. Nós não somos tão mesquinhos assim. Vejamos um exemplo bíblico. 1 de Crônicas 29:20. Diz assim, ó. Então Davi disse a toda a congregação, agora louvem a Jeová, seu Deus. E toda a congregação louvou a Jeová, o Deus dos seus antepassados. E curvou-se e prostrou-se diante de Jeová e diante do rei. Então note que eles se curvaram, a nação de Israel aqui,
se curvou diante de Jeová e do rei. O verbo é o mesmo para dizer o ato que foi feito perante o rei e o ato que foi feito perante Jeová. É o mesmo. O ato é o mesmo. Ué, será que o rei agora é adorado como Deus? Gente, é óbvio que não. A nação se prostrou diante do rei porque ele era o rei. Se prostrou diante de Jeová porque Jeová é Deus. A motivação de coração é totalmente diferente, gente. É totalmente diferente, por mais que o ato seja o mesmo. Então não é o ato que define o que é um ato de idolatria. Não é o ato em si, mas é a motivação, é a crença daquele que adora. Nos tempos bíblicos era assim que funcionava. Então raciocina comigo. Imagine que eu viesse aqui, fizesse esse vídeo e saísse criticando os judeus dizendo assim, ó: os israelitas morreram adorando a Davi. Os israelitas morreram adorando a Davi. Raciocina comigo. Se fosse assim, o que você pensaria de mim? Do meu caráter? Da minha inteligência? Da minha erudição? O que você pensaria de mim? Pode pensar o que você quiser. Eu sei o que você está pensando e eu não vou nem dizer. Tá bom? Pois é exatamente isso que eu penso das pessoas que fazem isso a respeito das testemunhas de Jeová. Charles Taze Russell morreu adorando Jesus. Charles Taze Russell morreu adorando Jesus. Pois bem, por último agora vem a parte mais interessante e mais relevante também. Se as testemunhas de Jeová sempre estiveram cientes das diferenças de sentido na palavra adoração, por que é que hoje as testemunhas de Jeová não usam mais o termo adoração em referência a Jesus, mas substituíram por termos tais como homenagem? A resposta para isso é muito simples. Houve uma mudança terminológica. Não houve uma mudança de conceitos, porém houve uma mudança de termos. Os termos, as palavras foram mudadas, porém os conceitos permanecem idênticos. E por que houve essa mudança de termos e não de conceitos? A resposta é muito simples também. Para que a linguagem fosse mais clara, mais objetiva, mais fácil de entender. Então hoje, na tradução do Novo Mundo e nas publicações, prefere-se usar termos específicos para Jesus e termos específicos para Jeová. No passado, essa diferenciação era feita apenas por meio de entendimento. Hoje ela é feita por meio de termos. Simples assim. Portanto, é uma completa tolice opositores pegarem publicações antigas das testemunhas de Jeová e dizerem: olha que está aqui a palavra adorar. Lógico que vai estar a palavra adorar ali. Mas o que eles entendiam por aquilo ali? Eu acho que está bem claro o que eles entendiam por aquilo ali, né? Pois bem, e agora vem o último ponto desse vídeo, que é o ponto da real diferença. Raciocina comigo. O que é que Charles Taze Russell pensava e fazia em relação a Jesus, que é diferente do que nós pensamos e fazemos hoje? Será que Charles Taze Russell pensava que Jesus era o próprio Deus Supremo? Não. Será que ele pensava que Jesus é tão Deus quanto Jeová? Não. Será que ele pensava que Jesus é eterno igual a Jeová? Não. Será que ele pensava que Jesus é o primeiro ser criado por Jeová igual nós pensamos hoje? Sim. Bom, então o que Charles Taze Russell pensava de diferente do que nós pensamos hoje a respeito de Jesus Cristo? Resposta: nada. Gente, se ele não pensava nada de diferente, a única coisa que ele fazia era usar a palavra adoração em referência a Jesus, mesmo ele estando ciente das diferenças de sentidos. E é esse o argumento irrefutável que os opositores têm contra nós? Gente, nós somos mais inteligentes do que isso, né? Então, só para explicar, as testemunhas de Jeová mudaram os termos de muitas das suas crenças. Não as crenças, mas os termos. Por exemplo, antigamente falava-se nova ordem. Hoje fala-se novo mundo. Antigamente falava-se escravo fiel discreto. Hoje fala-se escravo fiel e prudente. São apenas termos. Os conceitos são os mesmos. É a mesma coisa com a palavra adorar. Quem é a pessoa que diria: sabia que as testemunhas de Jeová nem sempre acreditaram no escravo fiel e prudente e nem sempre entenderam que o novo mundo viria? Gente, ninguém diria isso, pelo menos não alguém inteligente, né? Porque houve uma mudança de termos. Antigamente era um termo, hoje é outro, mas o conceito é o mesmo. Exatamente isso que acontece com a palavra adorar e prestar homenagem a Jesus Cristo. Eu espero ter ajudado você. Um grande abraço e fique em paz.